Fala, senhores! Hoje a gente vai falar sobre processo ou jornada, sobre curtir o processo, aproveitar a jornada. Mais um vídeo para o nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo para ajudar o nosso trabalho. Muita gente me pergunta, né, sobre polícia, sobre recrutamento, como é que foi meu recrutamento, se demora muito, quanto tempo faz, quanto tempo você fica lá dentro, quanto tempo de treinamento, o que você faz lá dentro. Cara, eu procuro falar para as pessoas, eu procuro falar como é que foi, em média, a duração, só que eu pergunto para elas, você se preocupa muito em chegar no objetivo? Eu sei que o objetivo é importante, eu sei que a gente fica tão ansioso para conquistar as coisas porque a gente fica querendo chegar logo no final, só que a gente esquece de curtir o processo, de aproveitar a jornada. E quando a gente chega lá no recrutamento, a gente recebe instruções, treinamentos de policiais mais antigos, policiais que já têm 15, 20, 30 anos de corporação. E eles falam o seguinte pra gente, que a gente fica falando, como é que é na rua, como é que é trabalhar, como é que é tirar serviço na rua. A gente fica ansioso, né? E eles falavam pra gente, polícia, aproveita isso aqui, aproveita essa estadia no Cefap, aproveita o recrutamento, porque vocês vão sentir saudade daqui. Aqui é muito bom, aqui você só tem que fazer instrução, aqui você só tem que estudar, treinar. Lá fora a vida é outra. Lá fora o homem da capa preta é perverso. Ele não liga para se você tem família, se você tem filho, se você errou uma vez. Eles sempre falam pra gente aproveitar aquilo ali. E hoje em dia eu sei que, colocando em outras palavras, você tem que curtir o processo, você tem que aproveitar a jornada. Eu tenho que fazer alguma coisa, uma série de coisas para atingir um objetivo. A gente fica tão preocupado em atingir esse objetivo, em atingir a meta, e a gente esquece do que está acontecendo no presente, no agora. A gente esquece de viver, a gente esquece dos detalhes, a gente esquece de como está sendo importante a jornada, de você abrir mão de várias coisas, abdicar de várias coisas. O meu recrutamento não foi difícil, mas também não foi fácil. Eu entrava como residente lá, né? Eu entrei como residente, só que na época eu tinha uns familiares que moravam perto ali do local, né, do Cefap, onde fica o Sulacap. Tinha um tio também que era militar. Ele, cara, você ficar o tempo todo lá vai ser muito ruim para você, vão te sugar e tal, não sei o que, fica aqui em casa. Fala que você bota o endereço aqui de casa que você não fica como residente. E foi o que eu fiz. Fiquei não como residente, mas porque eu botei o endereço de lá de perto, da casa deles, e fiquei um tempo lá. Só que por algum circunstância, né, eles tiveram que se mudar do local. Isso tinha o quê? 3 meses de recrutamento, mais ou menos. E não tinha como eu ficar mais como residente. Por quê? Porque as vagas já estavam fechadas. O que eu tive que fazer? Tive que revezar entre idas e vindas, né? Tipo, sair 4 horas da manhã de casa, porque às vezes 3h30, 3 horas, 3h30, porque às vezes a gente tinha que se apresentar 5 lá no Cefap, então era mais de 2 horas de viagem. Eu morava a 75 km do Cefap para minha casa, eu morava em Itaboraí, na região metropolitana. O Cefap fica na Zona Oeste, em Sulacap. Aí eu tive que dividir isso e quando não dava realmente para vir embora, ficava muito tarde. Às vezes a gente saía tarde do recrutamento, às vezes tinha suga, tinha ordem unida, tinha instrução. Às vezes a gente saía de lá 9 horas da noite, 10 horas da noite, não tinha como eu chegar em casa de madrugada e nem dormir para voltar. O que eu fazia? Eu dormia no alojamento de serviço. Porque era um alojamento para quem estava de serviço, porque no Cefap, no recrutamento, tem serviço de guarda, tem serviço de monitoramento, enfim. A gente tira serviço lá para a gente já ir se ambientando com o serviço, com ficar acordado durante a noite, ficar atento, ficar alerta, ficar em pé. A gente já vai ambientando isso tudo. E alguns dias, quando eu saía cedo, eu ia para casa. E eu fiquei nesse ritmo aí, 8 a 9 meses mais ou menos. Foi difícil? Foi. Pra caramba. Valeu a pena porque depois que eu conquistei, depois que eu me formei, depois que eu comecei a trabalhar, eu vi que valeu a pena todo aquele sacrifício, né? De acordar muito cedo, de fazer as instruções. Para vocês terem uma ideia, o meu pelotão era alguns dos pelotões que tinham FEM, né? Que tinham mulheres. E tinha uma FEM que na primeira aula de tiro, ela nunca tinha pego numa arma. Ela acertava só no 5x. Ela foi a 01 do nosso pelotão na instrução de tiro. E ela nunca tinha pego numa arma, ou seja, ela tem dom para aquilo. Outras tiveram medo, não ficavam desesperadas de pegar numa arma. Só que é aquele negócio, um ajudando o outro, né? Um dando apoio pro outro. E tem aquele negócio de você estar todos os dias com aquelas mesmas pessoas. Você vai acostumando, é como se fosse irmão. E o que os antigões falavam pra gente é o seguinte: aproveitem isso aqui, aproveita a irmandade, aproveita os amigos, porque quando vocês se formarem, quando vocês começarem a trabalhar,
A única notícia que vocês vão ter um dos outros, ou fulano tá preso, ou fulano morreu. Porque, infelizmente, o policial tá sujeito a isso. A sociedade ou a justiça não quer saber se você acertou 1000 vezes, mas ele errou só uma. Errou, você vai pagar. E a justiça pro policial é ao contrário do PI lá fora. Todo mundo sabe que é PI, né? PI é quem não é militar. A justiça para o PI, ele só pode ser preso se provarem ou se ele for realmente suspeito de algum crime, de algum delito. A nossa justiça é diferente. A gente é preso até a gente provar nossa inocência. Você estava numa guarnição que se envolveu em algum crime. Às vezes, você não estava nem próximo ali, só estava na mesma escala. Você é preso junto para garantir a ordem, né? E depois você tem que provar que você não estava junto ou provar que você é inocente, aí então você é solto. Porque é assim que funciona. Eles não ligam para o que a gente faça. Se a gente faz 99% certo e erra um, eles não vão ligar. Então eles batiam nessa tecla direto. Os antigões falavam: aproveite isso aqui, lá fora a vida é outra. Lá fora é perverso, lá fora vocês não vão ter vida direito. Isso aqui realmente é dom, é para quem quer ser policial, porque se for pelo status ou pelo salário, não vale a pena. Então hoje em dia eu entendo que naquele momento que eles falavam pra gente, aproveita aqui, vocês vão sentir saudade disso, é para você aproveitar o processo. Seja no recrutamento, seja num curso, ou em qualquer outra coisa que você faça na sua vida, aproveite o processo. Eu lembro que na minha companhia, eram 2 companhias, né? Uma entrou, diferença de 30 dias uma para outra. Quarta companhia Alfa e quarta companhia Bravo. A primeira foi a Alfa, a segunda foi a minha, que entrou 30 dias depois. 500 recrutas em cada companhia. Cada companhia tinha 10 pelotões, cada pelotão com um xerife. Sempre tem um xerife que sobressai mais, ele fica como xerife geral da companhia. E na minha época, o xerife geral era do meu pelotão. Na outra companhia, que era a Alfa, tinha um xerife geral que eu lembro dele até hoje, cara, que era o Piton. Ele já era comandos, ele já tinha vindo do exército. Eu não tive muito contato com ele na época, mas eu lembro dele, porque ele era xerife geral da outra companhia. Então, o recruta que comandava 500 recrutas. E todo mundo falava dele porque ele já era comando, já era padrão no militarismo. Nessa parada de influência e de Instagram, eu vi outro dia um cara falando, esse cara que eu conheço de algum lugar, ele fala muito sobre mentalidade, sobre disciplina. Eu admiro muito ele, já admirava. E eu vendo aquele ali, eu falei assim, porra, eu conheço esse cara de algum lugar. Depois que eu fui ver o nome dele, vai ser o Piton, é o xerife geral da outra companhia. Bem diferente, né? Depois de 15 anos, mas eu reconheci. E, porra, curti algumas coisas dele. Comentei alguns reels, essas coisas, que tem a ver com o que eu falo também no meu. E eu fiz contato com ele, falei pelo Instagram para saber realmente se era ele, né? Depois eu descobri que ele saiu da polícia, foi para a Polícia Civil da Bahia e fez o curso de caveira da Polícia Civil também lá. E quando eu fiz contato com ele, lembrou de mim na hora. Eu falei assim, caraca, a gente tá... Eu falei assim, porra, admiro você e tal, você é referência. Ele, cara, nós somos. Ele foi bem claro para mim o seguinte, ele falou, nós somos referência e ninguém é melhor que ninguém. Você é igual a mim. De um jeito ou de outro, você é referência para alguém. Não deixe ninguém diminuir isso em você. E naquela hora ali eu lembrei que os instrutores falavam pra gente, o que vai sobrar disso tudo aqui é a irmandade. Tem um ditado no militarismo, só o sofrimento coletivo causa união. Então tudo que a gente passou, todas as fugas que a gente teve, tudo que a gente passou de instrução que foi difícil, faz a gente ter união com o outro. E mesmo durante esse tempo todo, isso não se perdeu. E com o pessoal do meu pelotão, da minha companhia, é a mesma coisa. E quando os antigões falavam pra gente aproveitar isso, é porque ele falava realmente isso, porque só o que vai sobrar disso é a irmandade, só o que vai sobrar disso é a amizade. E aproveitem esse momento, aproveitem esses meses de recrutamento, de instrução, de treinamento, aproveitem o máximo, suguem ao máximo os seus instrutores para encarar o serviço lá fora, que é muito difícil. Naquela época já estava difícil, hoje em dia então está mais difícil ainda. O que eu quero dizer com isso tudo, todas essas lembranças que eu tive agora, há pouco tempo, e hoje eu entendo que o que eles estavam querendo dizer para a gente é aproveitar essa jornada para você dar valor quando você conquistar. Da dificuldade que eu tive de não poder ir para casa todo dia, isso tudo eu lembro até hoje. Então, um recado que eu tenho para vocês, tá difícil, eu quero chegar logo no final, quero me formar logo, eu quero passar logo na prova, eu que tenho que treinar, eu tenho que estudar. Às vezes você fica tão ansioso para conseguir os seus objetivos, você fica tão ansioso para a prova que você não consegue estudar direito. Você fica tão ansioso para o dia do TAF que você não consegue treinar direito. Então, se você se preocupar com agora, se você se preocupar com o que você tem que fazer hoje, hoje eu tenho que treinar corrida, hoje eu vou treinar corrida. Hoje eu vou fazer isso aqui. Foca no que você tem que fazer hoje. Um dia de cada vez. 1% todo dia. Foca nas coisas do presente. Foca no que você tem que fazer. Quando você consegue focar
nas coisas que você está fazendo, você não se preocupa tanto, você não fica ansioso e o objetivo, a meta, fica muito mais fácil de ser alcançada, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Isso é importante para a gente continuar falando aqui sobre polícia, recrutamento, TAF, tudo isso que envolve minha vida e a vida de um policial ou de um futuro policial. Tamo junto, até mais.